E quando nós pensamos na vida cristã, nós pensamos cada dia mais, ou devemos pensar, num governo de um Deus, no governo de um Deus. E nós paramos para observar que o Deus que salva é o Deus que escolhe, é o Deus que transforma, é o Deus que muda. Nós estamos vivendo tempos em nossos dias em que muitas pessoas não têm provado o poder de Deus. E o que é provar o poder de Deus? A regeneração. Nascer de novo. Provar o poder de Deus é regenerativo, transformador. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos uma definição de um Deus soberano que governa todas as coisas, que tem a vida em si mesmo, um Deus imutável, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que tem a vida em si mesmo, e isso nos alegra os nossos corações. Falar sobre Deus é algo maravilhoso. Falar sobre Deus é algo maravilhoso. E todas as vezes que nós falamos sobre Deus, o homem some. Guarda isso. Toda vez que nós falamos de Deus, o homem some. Nós nos preocupamos todos os dias em que o Senhor é o Deus que se permite conhecer, e Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A busca do homem por Deus não está na sua própria escolha, mas está na escolha de Deus para o buscar. Quando nós olhamos para um Deus que Ele gera em nós a alegria de uma convicção cognitiva e não apenas sentimental, para compreender um evangelho salvífico que nos leva a viver em novidade de vida e confiar em Deus através da fé e não do otimismo apenas. A vida cristã, ela é baseada pela fé. A fé que Deus Ele dá ao coração do homem. Por isso que é Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso o tema da nossa mensagem nesta noite é vida cristã, um caminho a percorrer. Vida cristã, um caminho a percorrer. Nós olhamos para a palavra do nosso Deus e compreendemos que a vida cristã deve ser uma vida vivida pela fé. Guarde bem que, como eu disse, de otimismo, e o otimismo faz parte do ser humano, até mesmo pelos seus impulsos neurais ou pelas suas sinapses cerebrais, ele passa a ter ali otimismos que levam você a dizer: vai dar certo, é importante, eu já deu certo. Isso é otimismo, tá? É que ninguém se frustre aqui nessa noite. Agora, o que é fé? Fé não é questão de dizer que vai dar certo. Isso é otimismo. Fé é dizer que seja feita, vamos falar juntos, que seja feita, mais forte, que seja feita a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Quando nós falamos vida cristã, um caminho a percorrer, porque há muitas pessoas que estão deixando a vida cristã porque se frustraram com seus otimismos, achando que era fé. As pessoas buscaram talvez o cristianismo porque talvez um dia foi dito a ela: se você buscar a Deus, os seus problemas se acabarão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nos diz: no mundo nós teremos aflições, e muitas aflições, mas o bom ânimo não vem do que é externo, o bom ânimo vem do que está dentro de mim. E quando nós olhamos vida cristã, um caminho a percorrer, nós compreendemos que é pela fé. Jesus, quando conversa com os discípulos, ele diz assim: olha, Pai nosso que estás no céu, quando vocês forem orar, santificado seja o vosso nome,
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos. Onde estamos aqui nessa oração? Apenas dependendo de Deus e crendo na sua soberania e providência. Vida cristã, um caminho a percorrer. É pela fé que entramos na vida cristã. Porque quando se fala eu sou cristã ou sou cristão, eu não entro na vida cristã porque eu fiz uma escolha, mas eu entro na vida cristã porque Deus me escolheu. E Deus me escolhe e diz ao seu coração que você estava separado de Deus, que você estava longe do Senhor, e Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para que você possa voltar a ter um relacionamento com Deus. Uma questão importante que precisa estar, irmãos, em nossos corações e em nossas vidas. Quando nós olhamos para o cristianismo, nós compreendemos algo que eu até marquei aqui para guardar bem. Todo homem, quando nasce, ele está separado de Deus, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Toda a raça humana pecadora, separado da graça de Deus, toda, sem exceção de nenhuma. Porque todo homem, ele é uma pessoa que ele tem uma culpa, o pecado original. E o verdadeiro evangelho, ele vai se preocupar em pegar as pessoas e a entender que o Espírito Santo levará essa pessoa a reconhecer que ele é pecador. E quando ele reconhece que é pecador, ele não reconheceu por ele mesmo, mas sim o Espírito Santo convenceu. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, do juízo porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Ah, meus irmãos, a condenação é muito clara para quem está separado de Deus, e toda a raça humana está. Pastor, e agora como pai? Mas eu sempre que nós estamos dando estudo lá na igreja, queridos, tem uns que estão ficando quase louquinhos, né? E aí eu falo para eles: eu não sou pecador porque eu peco, eu peco porque sou pecador. Eu não sou pecador porque peco, eu peco porque eu já sou um culpado, já sou um pecador. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Aí Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus, pelo convencimento do Espírito Santo, reconhecerá que é pecador e entregará a sua vida a Jesus. E quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele tem Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. O próprio Deus nos cela com o Espírito Santo. E ali, queridos, nós não conseguimos mais andar como andávamos antes. Se nós mentimos, não mentimos? Se nós roubávamos, se nós éramos prepotentes, não somos mais. A vida cristã, um caminho a percorrer. A vida cristã é um caminho que eu percorro de forma em que Deus age em minha vida, me levando a provar o milagre dele em mim. E o milagre de Deus em mim transforma a minha mente. Eu gosto muito de citar Romanos,
eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto cognitivo, culto pensado. Por isso que a vida cristã não é sentimento. Sentimentos são bases automáticas, produzidos por fatores externos, que geram em nosso comportamento ações sentimentais e compulsivas, mas não transformadoras por um ato milagroso. Quando nós compreendemos a vida cristã, nós compreendemos que, quando começamos a vida cristã, ao nos aproximar de Cristo, por que eu coloquei aqui Cristo, queridos? Pouco te ajuda a mídia para projetar uns textos bíblicos, porque eu estou assim fazendo escuta na igreja, eu quero fazer aqui também, para que a gente leia todos juntos numa só voz. Numa só voz. E aqui nós vamos compreender, queridos, que a palavra do Senhor diz nos aproximar de Cristo. Hoje nós olhamos na raça humana as pessoas falando muito de Deus, não é verdade? Sim ou não? Onde você vai hoje, a pessoa fala: não, mas eu estou bem com Deus, mas Deus, maravilha, não, mas Deus tem me abençoado, assim ou não é? Olha, meu trabalho não estava legal, Deus me abençoou, olha, Deus me abençoou. A graça comum é favorável a todos. O que é graça comum? Aquilo que Deus dá a todos, a quem é salvo e a quem não é salvo. Mas nós queremos observar que muitos hoje estão falando: não vou falar só mais de Deus, eu vou falar também de Jesus. Aí as pessoas falam de Jesus, que na etimologia clara diz o Josué. Aí eles falam apenas de Jesus, o homem. Aquele homem que tem um espírito evoluído, aquele que tem conselhos saudáveis e conquistas empresariais, ou desenvolvimento nas suas questões emocionais, ou uma pessoa que era muito pensante, né, que acima de Salomão estava ele. Então eu creio nesse Jesus. Mas quando se fala no Cristo, aí o caldo entorna. Por que o caldo entorna, queridos? Porque há muitos que creem em Jesus, espírito evoluído, mas não creem que só Ele tem poder para salvar. Conseguiu entender? O Cristo, há muitos que dizem: você é o Jesus, o homem, o filho do carpinteiro. Você não é o Cristo. Há muitos que esperam. Tempos atrás estava tomando um café com alguns judeus, conversando com eles. Já são pessoas assim que temos uma convivência legal. E ali a gente conversando, ele falou assim: pastor Marcos, cara, sabe, a gente conversa naturalmente ali. Ele, cara, falar para você, não dá para acreditar que ele pode salvar, cara, ele morreu. Nós esperamos o Messias, aquele que vem assim, cara, ninguém pode com ele. Olha que bacana, querido. É por isso que é bom você conversar com os contextos geográficos, né? Falei, cara, entenda bem, ele é o Cristo. Ele é aquele que ele morreu, mas ele ressuscitou. Por isso que o Evangelho tem que pregar a salvação que Paulo diz: Jesus Cristo veio para morrer pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, santificação aos olhos de Deus Pai. O Cristo faz a diferença no cristianismo, porque falar para Deus, cantar para Deus, dizer que Deus tem derramado bênçãos, isso é tranquilo. Isso, quem vai para o inferno, quem vai para o céu, recebe de igual teor, paz. Agora, quando fala, a minha mente é transformada, o meu coração é transformado, tudo o que eu vou fazer, eu faço para glorificar o nome de Deus. As minhas ações glorificam o nome de Deus. E aí nós olhamos que para receber o perdão do pecado, entendemos que o que buscamos não pode ser obtido por outro meio, a não ser pela fé em Jesus Cristo, o homem que salva. Nós vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 11. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, nós vamos olhar aqui que os fariseus da época de Jesus rejeitaram não o Josué, mas rejeitaram o Cristo. A diferença de rejeitar o Salvador, porque quando entendemos quem é o Salvador,
nós só compreendemos pelo milagre divino. Vamos ler juntos, querido? Dá para projetar? Está aqui? O povo aqui é bom, hein? Parabéns. O que está aqui? Vamos ler juntos? Vamos lá? Gálatas, capítulo 3, versículo 11, perdão. Vi que estava errado aqui, opa. Gálatas 3, 11. Vamos ler bem forte. Coloca como vocês cantam, vamos falar bem forte a Bíblia também. Vamos lá? Vamos falar bem forte, vamos lá? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui não fala otimismo, amém? O justo viverá pela fé. Então vamos lá. Uma vida cristã, um caminho a percorrer. Guarde isso. Uma vida cristã, um caminho a percorrer. Apóstolo Paulo, ele sempre trouxe em relação aos contextos em que ele pregava a evidência salvífica. E aqui ele traz que é evidente que pela lei, irmãos, nenhum homem consegue cumprir a lei, porque Deus não aceita o pecado, Deus não aceita o pensamento do pecado, Deus não aceita o gesto do pecado, Deus não aceita nada que é do pecado. Então o que seria de nós? Destruídos, não é assim? Destruídos. Só que quando nós olhamos aquele que Deus enviou, o Jesus, o Cristo, o Jesus que cumpriu toda a lei, ele não deixou nada sem cumprir. Deus olhou para ele e falou: ó, perfeito, este é o meu filho amado em quem eu tenho o prazer. Por isso que quando olhamos para Jesus, o Cristo, o que tem que evidenciar em nós é: ele precisa ser o Senhor da minha vida. Porque se Jesus Cristo não for o Senhor da minha vida, eu estou separado de Deus e eu estou debaixo da ira de Deus. Pastor Marco, o que é ira? É braveza? Não. A Bíblia nos fala que Deus, ele é santo, ele é justo, ele não pode mudar. Eu sempre uso uma ilustração do sol, mas não faça isso, tá, queridos? Na hora que fizer o verão de 40 graus, aí, ou 40 e poucos graus, sai no sol de meio-dia, abre o seu olho assim, encara o sol 5 minutos, sem piscar, tá? Abre assim, não faça isso, tá? Só estou dando uma sugestão. E não é para ser feito. Vai acontecer o que com suas plantas? Vai queimar. Você vai ter um probleminha de visão rapidinho. O sol é mau? Não. Mas ele é o sol. Ele muda? Não. Faz tempo de chuva, o sol deixa de ser sol? Não. Está nublado o tempo, o sol deixa de ser sol? Não. O que se aproxima do sol é destruído, porque o sol é sol. Quem é Deus? Justo e santo. Justo e santo. Quem se aproxima desse Deus? Ninguém, a não ser o Jesus. Eu vou falar aqui para descontrair um pouco. Quem é do tempo do cometa Halley? Glória a Deus, sabe? Não me senti velho. Agora os demais perderam essa história. Vai na internet que você vai encontrar. Quando se falava assim, vai ter um eclipse, o cometa Halley está passando. Nós, no meu tempo, a gente escondia um negócio que nós chamávamos de chapa. Chama raio-x hoje, mas é radiografia. Já ouviram falar disso? Aquele nosso tempo chamava o quê? Chapa. Amém, queridos? Os do 50 aí para cima. Diz amém. Amém. Chamava chapa, né? E o negócio está ficando mais evoluído. Onde nós escondíamos a chapa? Ou dentro do malão, ou em cima? Era do meu tempo esse povo. Está vendo, queridos? Era cordial. Toda a casa do 50 para cima ia, fazia exame lá no médico, voltava, metia dentro do malão ou em cima do guarda-roupa. Quando falava lá no Fantástico, e vinha aquela zebrinha colocando lá também, lembra disso?
cometa Halley está passando, e amanhã, da horário, a gente corria no malão, no guarda-roupa, catava o quê? A chapa, e colocava assim virada para o sol, e a gente via a parte do sol escura. Lembra disso? Porque os raios solares não atingiam os nossos, por causa do que? Da chapa da radiografia. Há pessoas que estão dizendo que estão bem com Deus, há pessoas que estão dizendo que tem um relacionamento de paz com Deus, mas as pessoas esquecem que toda a raça humana é culpada e ninguém será indesculpado, porque, irmãos, a separação foi causada pelo pecado e não há como se aproximar diante de um Deus santo e justo sem, não me interprete mal, a chave. Quem foi que Deus enviou que não está no malão, mas tem que estar em nossos corações? Jesus. Vamos falar por completo? Jesus. Jesus Cristo, vamos lá? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque só Ele tem poder para nos salvar. Não só da condenação eterna, mas da separação com Deus e do poder da sua ira sobre nossas vidas. Porque muitos só têm medo de ir para o inferno, né? Mas esquece da justiça de Deus, que é pior. Porque o que acontece é que Deus coloca Jesus. E Jesus em nossas vidas, querido, nos leva a fazer o quê? A nos aproximar do Pai. Lembra da proteção? E conhecer a Deus. Nós só conseguimos ver o sol porque tinha aquela chave. Parecia ali uma geminha de ovo, né? Lembram disso? Hoje, por que muitas pessoas não conhecem a Deus? Porque falam dele, cantam para ele, mas não conseguem se aproximar dele. Porque se aproximar, o próprio Deus destrói a sua fé, destrói a sua convicção, destrói a sua vida. Por isso que muitas pessoas estão tentando se aproximar de Deus sem a fé em Jesus e estão se frustrando. Consegue entender isso? Estive conversando com o pastor essa semana e falando o que nós estamos tendo de surto psicológico, psicótico, loucura e tantas outras coisas no meio das igrejas não é fácil. A gente atende algumas pessoas que chegam ali enlouquecidas e colocando a culpa na igreja, na fé. Eu falei, queridos, você entrou na fé sem arrependimento. E quem entra na vida cristã sem arrependimento, pior escolha fez para a sua vida. Porque não ouviu a voz de Deus, mas decidiu buscar um ato diferente na vida, que é frequentar uma igreja. Mas não foi transformado por Deus. E aí nós olhamos aqui, queridos, que ele diz aqui aos fariseus: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. E ele coloca muito claro: porque o justo viverá pela fé em Jesus Cristo, pelo que ele fez por nossas vidas. E ele traz isso aqui aos fariseus da época, de que Jesus, ele, guarde bem, ele não podia trazer a eles uma evidência da presença de Deus, porque eles não acreditavam em Cristo, eles não acreditavam que ele era o Messias. E aí nós paramos e nos atentamos, porque ele lhes disse essa mesma verdade, que todas as suas ações justas eram inúteis. Olha aqui, fariseu, por mais que vocês estão fazendo o que for para Deus, eu posso fazer o que for para o sol, tomar ele, passar um bronzeador, mas se eu tentar encarar, vou chegar perto dele, eu serei inútil, se eu não tiver a proteção dele. Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso estar dentro de um convívio, e Deus nos diz aqui: vida cristã, um caminho a percorrer. Por que um caminho a percorrer? Porque é o que nós vamos falar aqui, queridos. E Paulo diz que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder que nos salva. Porque uma coisa importante que nos diz aqui, que Deus nos livrou da culpa do pecado, e hoje nós somos livres do poder do pecado. Por causa de quem? De Jesus Cristo, aquele que nos transformou. Aquele que você fala: estou com vontade de fazer isso, mas não, eu sou livre do poder do pecado na minha vida, não vou fazer. Eu estou até com vontade, mas não vou, porque o pecado não manda mais em mim. Consegue entender isso? Só faz isso quem provou do Cristo.
do Salvador, porque Ele não vai querer a veste dele suja do pecado, daquilo que não glorifica ao Pai. E onde nós estivermos, nós seremos um canal de bênção para propagar essa boa notícia, que é só em Jesus Cristo que nós temos relacionamento com Deus, e relacionamento transforma. Romanos capítulo 1, versículo 17. Leremos também todo esse versículo e vamos compreender, queridos, que é visto algo importante para nós e nós precisamos guardar isso em nossos corações. Vamos estar lendo bem forte, vamos lá? Romanos 1, 17. Deu certo? Estou esperando ver. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Vamos mais uma vez? Esse foi um ensaio, né? Agora vai ficar simultâneo, simetricamente. Vamos lá. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Quando lemos Paulo falando aqui dentro desse contexto, judeus, gentios, uma dificuldade que muitas das vezes acontece também nos nossos dias, que as pessoas acham que para estar em Deus eu consigo estar sem Jesus. Toda vez que você pensar nisso, dá uma encaradinha no sol. Dá uma encaradinha no sol. Aí você vai entender, gente, se Jesus não é o Senhor da minha vida, eu não consigo ter relacionamento com Deus. Ele vai destruir minha vida, não porque Ele é mau, mas porque Ele é santo, porque Ele é justo. Ele é santo e Ele é justo, o sol da justiça. E aí Paulo aqui diz, é visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela na palavra de Deus. E qual é? Irmãos, sem conhecer essa boa notícia, por isso que nós como cristãos precisamos falar no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, onde nós estivermos, da boa notícia. Eu tenho que contar uma boa notícia para você, porque o Evangelho, nós até montamos um folheto novo para a nossa igreja, e até estamos distribuindo para vários lugares que se interessaram. O Evangelho não começa com, desculpa se os irmãos usam, desculpa, não quero ir contra nada, mas o Evangelho não começa com Jesus te ama. O Evangelho começa mostrando o problema do homem, porque quando você fala para o homem que todo mundo está separado de Deus, ele vai conhecer o amor de Deus futuramente. Conseguiram entender isso? Eu sei que nós muitas das vezes esquecemos que a Bíblia nos diz: pegue as boas novas, a boa notícia. Você só dá a boa notícia para uma pessoa depois que você apresenta um problema. Você vai no médico, hoje os médicos já dão um diagnóstico na lata, não é assim? Olha bem, você está com isso, mas aí você, aí você chega, está tudo bem com você, e a pessoa está apodrecendo por dentro, está doente. O que você fez com ela? Você evitou de falar do problema dela, mas só que ela não tomou os medicamentos certos e morreu antes. Não. É a mesma coisa eu só falar Jesus te ama e não falar eu quero contar uma coisa para você. Deus é amor, mas o homem está separado do amor de Deus por causa do pecado. A pessoa, mas como assim? Eu não sou ruim, eu sou... Não, Deus ele é amor, mas só prova do amor de Deus quem pode estar nele. Mas só que todo mundo está separado de Deus. Aí você vai citar um versículo. Qual é o versículo? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Para que ele fala, não concordo, pastor. Então lê esse versículo, se quiser uns 15 eu dou. Mas uns 15 eu dou para você. Não concordo, mas uns 15 eu faço para você entender que todo mundo está separado. Agora, como você vai mentir para a pessoa falar que Jesus, ele é amor, amém, querido? Ele ama todo mundo para a salvação, amém? Você não vai dar essa boa notícia para as pessoas, mas primeiro dá para ela o laudo.
Todos pecaram, separados estão. Quando uma pessoa ouve o resultado do laudo, que ele é pecador, meu irmão, quando ele se converte em prantos, porque ele reconheceu que é pecador. Ele não se converteu para ter vitória nessa terra, porque nessa terra nós teremos doença, amém? Ou não tem doença, irmãos? Será que são blindados? Quem é salvo fica doente? Quem é salvo permanece doente? A Bíblia diz que permanece. A Bíblia diz que só é curado quando ele quer, não quando nós queremos. A Bíblia diz que o propósito dele não são os nossos propósitos. Agora, se eu disser, eu não morro, eu declaro vitória, eu nego a Deus. Quiser 10 versículos, a gente pode citar. Só falar que é, né? Mas guarde bem, Deus. Nós temos que olhar para a vida. Vida cristã, um caminho, vida cristã. E a vida cristã é aquela que nós compreendemos que seja feita, eu permanecerei cristão. Vida cristã, um caminho a percorrer. Quando nós somos salvos, nós não temos medo da morte. Nós passamos pela doença, muitas vezes nós sofremos, nós não queremos, mas se Deus falar, chegou agora o dia, fala, Senhor, estou indo para casa. Porque quem é cristão não deixa de ser cristão por causa das circunstâncias. As circunstâncias não definem a vontade de Deus. Os irmãos entenderam porque o nosso tema é proclamando o verdadeiro Evangelho? O verdadeiro Evangelho, ele traz contradição à carne e aos sentimentos e ao otimismo, mas a evidência do governo soberano de um Deus que nos leva a viver para Ele, nem que for no leito da morte. Nem que for no leito da morte. E eu quero caminhar aqui para o final, pensando com os irmãos, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nós vamos entender que a vida cristã também deve ser uma vida de morte para si mesmo, a fim de viver uma vida pela fé. Ele diz, Gálatas 2:20, bem forte. Já todos ficaram com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus, Senhor. Amém por isso? Olha só como é mais importante a salvação cristocêntrica, que me leva a ver que a vida cristã eu vou percorrer. Não importa se eu tenho dinheiro, não importa se eu tenho saúde, não importa se eu tenho problemas, não importa se eu tenho perseguidores, não importa se eu tenho lutas no trabalho, não importa o que aconteça, tudo é para o aperfeiçoar do salvo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Pastor, não concordo. Leia. Leia. E você vai observar que quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós lembraremos de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele morre, sofre, passa lutas. Nós olhamos de tantos outros servos do Senhor, porque o que eles mais se alegravam era a salvação em Cristo Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. O que eu tenho que buscar primeiro é aquilo que eu faço parte. O que eu tenho que buscar primeiro é aquilo que eu faço parte. E se você faz parte do povo de Deus, busque as coisas que são de Deus, busque as coisas do alto, não dessa terra. Consegue entender? O Evangelho não prega coisas da terra. O Evangelho prega, o verdadeiro Evangelho prega coisa do céu. Porque
Porque já já muitos que estão aqui vão morrer, amém? Deus vai falar, está arrependido. Você vai morrer, meu irmão, não tem boca. Não tem boca. Muitos aqui vão ficar doentes, amém, queridos? Amém, vai ficar. Muitos aqui vão passar problema financeiro, amém, queridos? Vai passar. Porque a Bíblia não mente, olha, tem que fazer o que a Bíblia fala. Como que eu vou falar, eu não aceito, a Bíblia diz que vai? Eclesiastes capítulo 3 nos diz o quê? Atento para todas as coisas. Como que o meu otimismo tenta ofuscar a minha fé? Otimismo não pode ofuscar a fé, porque Deus sabe muito bem. Eclesiastes ainda, tá, queridos? Nessa vida não há ciência, não há sabedoria humana, porque na sepultura para onde tu vais, você não vai levar nada disso. O que o Senhor falou? Vai morrer. É, pastor, mensagem sem ânimo. Nosso ânimo está em quem? Vamos lá. Que mensagem sem ânimo, pastor? Onde está nosso ânimo? Mais forte. Que mensagem sem ânimo, pastor? Onde está o nosso ânimo? Nem Cristo. Não importa o que aconteça conosco, quando somos alcançados pelo poder do Evangelho, não importa a altura, não importa a profundidade, não importa a largura, comprimento, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Consegue entender, querido? Glória a Deus. E estar em Cristo Jesus não é ter aquilo que nós otimismo cremos, que não é fé. Fé é você se manter cristão na caminhada da vida. Perdi o emprego, mas eu sou cristão. Louvado seja Deus pelaquela empresa que eu trabalhei. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus oriente. Hoje, como aqueles que têm otimismo falam, aquele que se levantou contra mim, Deus vai ver, e Deus vai me dar o... É assim, não é? Amaldiçoa a empresa. Você não tem vida cristã, você é cheio de otimismo. Deus vai dar algo melhor, você vai ver. Vou estar no palco e você vai ver. Isso é para os otimistas. Quem tem fé nunca quer ver você no palco e os outros vendo sua vitória, porque isso se chama antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Homem-centro. Você ri de mim, daqui a um tempo você vai ver o que vai acontecer na minha vida, porque eu creio na minha vitória. Aí você está aqui em cima, ó, você viu vocês que riram de mim? Olha aqui onde eu estou hoje. Aí Deus fala, cara, eu nem te conheço, acabou. Você está falando por você, mas no céu você não entra. Você quer mais carro, quer dinheiro, quer alguma outra coisa? Eu vou abrir as portas. O que está escrito em Romanos? Deus entrega ao homem que não tem a Cristo as suas próprias vontades, seus desejos. Irmãos, a Bíblia responde tudo, viu? Por isso eu quero convidar você, saia daqui lendo a Bíblia acima de todas as coisas, porque vocês vão virar uns bereanos. Na igreja, se eu estou pregando, é assim, o dia que um pastor aqui pregar, pregou besteira, pastor, me explica isso aí, porque na Bíblia está escrito diferente. Me explica esse troço aí. Tem ensinado a igreja, eu falei, o dia que eu deixar de pastorear lá, o pastor ficou lá, vai ter que estar para pregar. Porque se ele for pregar o que não é evangelho, ele está na roça. Não vão aceitar. O que eu estou colocando aos irmãos, vida cristã, caminho a percorrer. Finalizo dizendo em 2 Coríntios 5,17 que nós precisamos guardar, queridos. Eu vou parafrasear o que foi falado de Gálatas capítulo 2,20, depois leremos 2 Coríntios 5,17. Mas Cristo vive em nós de uma forma especial, querido, quando nós entendemos, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Cristo, ele vive em você. Lembre bem, o que é Cristo viver em mim? Cristo, ele só vai habitar onde Deus o levou a ele. Não sou eu que vou a Jesus, é Deus que me leva a Jesus. Ah, pastor, mas sou eu que... Não. Bíblia, vamos para a Bíblia. Aquele que o Pai lhe enviar de maneira alguma, quem leva você à salvação?
Sou eu? É quem? É quem, queridos? O próprio Deus, não é Jesus, é o próprio Deus. Quem leva você a ter experiência de salvação é o próprio Deus. Ele leva você a quem? A Jesus. Uma coisa importante: é Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Você olha para o que Deus propõe a você, e Ele trabalha no seu cognitivo, não nas suas emoções. Ele entra no seu cognitivo e te convence. Por isso que o texto bíblico está escrito lá: o Espírito Santo nos convence do pecado, e do... Vamos falar mais forte: o Espírito Santo nos convence do que mesmo? Pecado, da justiça e do juízo. Por que primeiro Ele nos convence do pecado? Porque Ele dá o diagnóstico: vocês estão separados de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você: tem um juízo, mas lembre da justiça. Cristo morreu na cruz para a remissão de todo o pecado. Todo o pecado. Você entendeu? Por isso que quando a Bíblia fala de salvação, ele fala do sacrifício vicário. E o que é esse sacrifício vicário? Um sacrifício substitutivo. E o que é um sacrifício substitutivo? Que me leva a compreender que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Isso é cognitivo, não sentimental. E aí eu vou entender do juízo. Falar, então Deus, Ele, no seu imenso poder, justiça e santidade, me absolve de toda a culpa do pecado e me dá uma nova vida em Cristo. Aí nessa parte no texto não começa Jesus Cristo, começa o Cristo Jesus, o Salvador, que pode mudar a sua vida e pode transformar a sua vida. 2 Coríntios, queridos, para fecharmos. Vamos lá, 4 por 4, hein? Vamos lá? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim, se alguém está em quem? Vamos falar bem forte: está em quem? Em Cristo. Quem é o Cristo? O Salvador, o enviado por Deus para nos salvar. Paulo diz: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa santificação, a justificação diante dos olhos de Deus. Você se tornou justo aos olhos de Deus, não por você, mas porque Deus operou isso em você, através do Espírito Santo. Por isso que não existe salvação sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Mas como eu vou me arrepender? O problema era de Adão, não é assim que nos fala? Não, você não entende a tônica disso, o peso disso. Porque todos os pecados separados estão da glória de Deus. Irmãos, vamos sair dando diagnóstico para todo mundo, dizendo que também o homem está separado de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus Cristo veio para nos perdoar, para nos salvar e para nos dar uma vida plena diante de Deus. Amém. Consegue entender isso? Amém. Porque se você só dizer Jesus te ama, meu irmão, a pessoa vai... Olha o que acontece quando você faz isso. A pessoa, quando você fala isso, nós temos um negócio que nós chamamos de sinapse cerebral, que é um negócio delicado e abençoado. Você falou isso, querido, já gera hormônios em você, sentimento em você de conforto. Você fala, ai, me ama. Não é assim? Aí você chega na igreja, a pessoa mete uma nota menor, a sinapse está em andamento. Plum! Ele tem o melhor para você. Você fala, Dando, me ama, tem o melhor para mim. Tranquilo. Aí a pessoa fala, entregue a sua vida para Jesus, que você não terá mais problema. Eita, meu Deus do
Ele tem o melhor coisa, não tem o melhor coisa, eu quero esse cara. É assim, não é? Aí ele vai, eu quero Jesus. Aí a pessoa fala, vai ter batismo. Eu quero batismo. Porque, rapaz, eu vou ser um cara. Aí ele se torna membro da igreja. Se tornou membro da igreja, o que acontece? Só vai dar trabalho, só vai ter trabalho. Porque ele não foi regenerado. Ele não conheceu realmente a Deus na pessoa de Jesus. E nós estamos vendo assim de pessoas que vieram do cristianismo enganadas. Só que ele esqueceu que ele está separado de Deus, que o diagnóstico não está nele. E a mesma coisa, você vai no médico, o médico descobre que você tem uma doença e fala para você, está tudo bem, fica tranquilo, vai tomando água aí, vai sobrevivendo. E talvez você tinha que ter ouvido o diagnóstico para tomar o remédio certo. E o médico, sumiu. Com o tempo, pega um outro que já olha na tua cara e fala, olha, cara, você está podre, você está assim. A pessoa, nossa, que grosseria. Não é grosseria não. Agora, se você quiser, eu tenho uma solução. Você vai fazer isso, repousar no horário, parar de comer isso, fazer aquilo, e ó, perfeito. Qual foi o que fez a melhor coisa na vida de alguém? O que deu o diagnóstico. Saia dando diagnóstico para as pessoas. Porque talvez o seu vizinho, o seu amigo, o seu esposo, você mesmo, talvez nunca reconheceu que é pecador. E se você não reconhecer que é pecador, você não vai conseguir ter relacionamento com Deus. Você vai estar dentro da igreja, você vai trabalhar, você vai cantar, você vai se irritar quando fala isso. Alguns lugares eu estou dando treinamento falando disso, queridos. Tem uns pastores que se mexem. Fica assim, fala, querido, só pega a Bíblia, vamos conversar na Bíblia, não é o que você acha. Eu não creio no subjetivismo. O que é subjetivismo? Aquele negócio, eu me entendo de outro jeito. Fala, meu irmão, subjetivismo não funciona para quem tem Bíblia. Quem tem Bíblia trabalha o quê? Com aquilo que é diretivo, exatidão, evidência que o antropocentrismo não está dentro do cristianismo. O dia que um homem é evidenciado no cristianismo, o Evangelho já não traz mais efeitos. Então, guarde bem isso. Nós vemos ali, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: ser crucificado com Cristo significa que nossa velha natureza foi pregada onde? Na cruz. E deixa bem claro, e substitutivo, nós compreendemos que temos hoje a natureza do nosso Salvador. Irmãos, é uma mensagem que eu sei que muitas das vezes nós não conseguimos parar para pensar. Mas se nós morremos na euforia ou no otimismo, nós vamos para o inferno. Por isso que a Bíblia diz, é melhor o coração estar onde? No luto. Do que? Na festa. Há quantas pessoas que estão partindo e indo para o inferno? O verdadeiro Evangelho, ele só prega a salvação em Cristo Jesus. E qual é o benefício da salvação? Paz com Deus. Paz com Deus. Existe uma grande diferença: paz de Deus e paz com Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ter paz com Deus. Porque enquanto não entrega, você é inimigo de Deus. Depois você entrega a vida para Jesus, você tem paz com Deus, aí você recebe a paz de Deus. E é aquela paz que você ouve quando o Senhor fala em João: não se turbe o vosso, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas, se não fosse assim eu não vou, teria dito, pois vou preparar-vos. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para onde? Para mim. Evangelho não é para a terra. Evangelho é para o reino dos céus. Quem vive o Evangelho, eu fecho dizendo, dá para cantar a verdade? Pode. Quem vive o Evangelho lembra de apóstolo Pedro. Eu falei aqui uma vez, a última vez que eu vim aqui, faz um bom tempo, eu falei isso com os irmãos. Pedro, ele foi um escolhido do Senhor.
Só que Pedro, queridos, observe que ele tem uma trajetória na vida em que Deus tratou a vida dele de uma forma particular. Nós precisamos de uma forma particular. Os irmãos conhecem aqui o consagração, sim ou não? O louvor consegue tocar para nós? Se conseguir, é bom que ele fica só o violãozinho, né? Mas eu quero dizer para você, Pedro, quando ele está ali olhando aquele povo, sabe que são os peregrinos sofriam a retaliação do Nero, a dificuldade de Nero, o sofrimento ali que eles passavam, Nero queimando pessoas, cobrando impostos altíssimos, roubando propriedades. Ele some do deserto afora. E olha que interessante, quando uma pessoa está em dificuldade, o que eu tenho que pregar para ela, pastor? Eu tenho que pregar uma palavra de conforto. O melhor conforto que uma pessoa está em problema é mostrar o problema da separação e a solução que está em Jesus. Olha a pregação de Pedro para os peregrinos. Ele olhou para eles e falou: olha, entenda bem, Nero vai nos acompanhar com o recurso que ele tem. Nós estamos aqui nesse deserto, as mulheres foram se convertendo, o marido não querendo, aquele processo todo. Aí chegou um momento que Pedro falou para eles: olha, creiam na viva esperança. Já leram isso lá, queridos? Vamos falar juntos? Creia na viva esperança. Não creia no resultado da terra. Se fosse nos dias de hoje, muitos iam falar assim: se Pedro não pregasse o verdadeiro evangelho, ele ia falar: gente, fica tranquilo que Deus é a nossa vitória. Nero não vai fazer nada conosco, porque a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Mas só que Pedro conhecia o evangelho, e a vitória do cristão não é nessa terra, é agradar ao coração de Deus para o recebimento no reino dos céus. Olha a pregação de Pedro, guarde bem. Ele vai nos alcançar e ele vai nos matar, mas que não morra ninguém em pecado, nenhum adulto, nenhum distante do Senhor, que morram todos crendo na viva esperança. Sabe o que é crer na viva esperança, queridos? É você ter a certeza. Nós temos que orar quando estamos enfermos, temos que orar uns pelos outros, temos que buscar investir nas nossas vidas, pelo menos o nosso salário, nossos 10% ali, investir também para nós, separar um pouquinho. Temos que ter otimismo saudável que se limita na fé. Temos que ter conclusões e objetivos para a nossa vida, mas não podemos negar a soberania de Deus, porque nós estamos caminhando para o céu, uma viva esperança. Guarde bem, vida cristã, um caminho a percorrer. Que vocês percorram a vida cristã, querido, lembrando, o que mais me importa, tudo isso que eu estou falando são versículos, tá, irmãos? É agradar ao coração de Deus. Se eu estou doente, eu vou agradar. Se eu estou com dinheiro, eu vou agradar. Se eu estou pobre, eu vou agradar. Se eu fui mandado embora, eu vou agradar. Se eu fui promovido, eu vou agradar. Se eu estou em crise, eu vou agradar. O que me importa é caminhar a vida cristã sendo cristão. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês, que o Senhor tenha misericórdia de vocês, e que o Senhor dê a paz a vocês. E essa paz, sabe qual é, queridos? A paz em saber, se vocês fecharem os olhos hoje, vocês vão para o céu e não ficar cantando vitória de coisas da terra. Todo lugar que tenho pregado, eu tenho pedido ao Espírito Santo, ó meu Deus, que o Espírito Santo fale ao coração daqueles que o Senhor tem a salvação, para que eles possam, ó Pai, se alegrar com o céu, se alegrar com o céu. E nessa vida, pastor, Deus está comigo. Se passares pelas águas, não submergerá. Se passar pelo fogo, não se queimará. Quando olhamos isso, nós entendemos que Deus vai estar conosco. O importante não está fora das dificuldades, o importante é se Deus está conosco onde estamos, porque é para lá que estamos indo. E se Ele não estiver aqui, é porque nós não vamos para lá. Se as coisas dessa terra tiram a tua paz, você briga com Deus, querendo, exigindo as coisas dessa terra, Deus fala: você não entendeu. Buscai as coisas que são do alto,
buscar as coisas que são do Senhor, porque tudo nessa vida vai passar, não passa do caixão. Amém?